E se aquela voz que a gente escuta na nossa cabeça não for quem a gente realmente é? Hoje vamos explorar uma ideia bem radical que desafia a natureza dos nossos próprios pensamentos. É um conceito que, olha, pode parecer estranho no começo, mas que guarda um poder gigantesco. Vamos direto ao ponto com uma pergunta que provoca, né? E se os pensamentos que passam pela nossa mente não forem de fato reais? Pensa só nisso. É uma ideia que pode balançar o jeito como a gente vê nosso próprio mundo interior e, quem sabe, abrir a porta para um alívio enorme da ansiedade e do estresse. Para a gente conseguir entender isso, a gente precisa dar um passo para dentro. Sabe, deixar de olhar um pouco para o mundo lá fora e focar em algo bem mais próximo. Aquele fluxo de pensamentos na nossa mente. E é bem aqui que a ideia fica desconcertante mesmo. A ideia central, o coração da coisa toda, é esta. Estes pensamentos não significam nada. Eu sei, é uma afirmação que pode soar até meio ameaçadora ou como se estivesse invalidando tudo. Mas calma, vamos com calma para desmontar isso. Olha, o ponto crucial aqui é que isso não é um julgamento de valor, tá? A fonte é super cuidadosa com isso. Não está dizendo que os pensamentos são errados ou vergonhosos. É uma observação muito mais precisa sobre a natureza deles. Ok, mas o que realmente significa dizer que os pensamentos não são reais e que não têm significado? Vamos mergulhar na definição que a fonte nos dá para clarear essa ideia de vez. E é aqui que está o pulo do gato. Quando se fala em pensamentos sem significado, não se está falando de toda a nossa capacidade de pensar. A referência é para esse fluxo constante, sabe? De respostas condicionadas, associações automáticas, aqueles padrões que ficam rodando em segundo plano, bem diferente do que seriam os pensamentos reais. E para entender isso na prática, a proposta não é nada teórica, muito pelo contrário. É um exercício de observação, um jeito simples de ver esse conceito acontecendo na própria mente. A prática em si é surpreendentemente simples. Primeiro passo, apenas observe a mente por mais ou menos 1 minuto. O mais importante é não tentar corrigir nem julgar o que aparece, só observar. Depois, a gente aplica a ideia central aos pensamentos que forem surgindo. A aplicação é feita com uma frase bem específica. Este pensamento sobre o assunto não significa nada. É como as coisas que eu vejo neste lugar. Isso é brilhante, né? Porque conecta o pensamento, por mais pessoal que pareça, a um objeto externo, neutro, tipo uma mesa ou uma cadeira. E quando a gente faz essa observação sem julgar, uma coisa muito interessante acontece. A gente começa a perceber que a mente é uma mistura constante de pensamentos que a gente rotula como bons e maus, e ao vê-los ali todos juntos, esses rótulos começam a perder a força. E o motivo é este. Os pensamentos bons são descritos como sombras, que atrapalham uma visão clara. E os maus são como bloqueios, que também atrapalham a visão. No fim das contas, os dois têm o mesmo efeito. Eles obstruem a nossa percepção. É por isso que a fonte diz com uma simplicidade que desarma: não queres nenhum dos dois. Se ambos atrapalham a visão, por que a gente iria preferir um ao outro? A meta é a clareza, e não ficar trocando um tipo de obstáculo por outro. E aqui a gente chega num ponto fundamental que causa muita confusão. É muito fácil achar que isso é um treino de pensamento positivo, mas não. A fonte é bem clara. Não é isso. O objetivo não é lutar para trocar pensamentos ruins por bons. Então, se não é sobre positividade, qual é o objetivo? É um treino de discernimento. A meta é aprender, aos pouquinhos, a peneirar todo esse ruído mental para encontrar aquilo que é de fato significativo. E é justamente nesse discernimento que a gente encontra o verdadeiro benefício disso tudo, o começo de uma liberdade interior profunda. O objetivo final é chegar nesse estado, de conseguir se desapegar do barulho mental e perceber que nós não somos os nossos pensamentos. É entender que o nosso verdadeiro eu continua ali, intacto, por trás de todo esse fluxo. E isso, longe de ser uma perda, é um ganho de identidade imenso. A fonte também insiste num ponto importante. A prática tem que ser feita com gentileza, sem esforço demais, sem transformar o exercício em mais uma preocupação. É um convite para observar com calma, não para começar uma nova batalha interna. Então, no final das contas, quando a gente reconhece que o significado que damos aos nossos pensamentos pode ser uma ilusão, a gente não está perdendo nada. Pelo contrário, estamos tendo o primeiro vislumbre da liberdade. É o começo do fim daquela prisão, que é esse fluxo mental constante. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? Se tanto do que a gente pensa é só ruído, a grande pergunta que fica é: o que é, então, verdadeiramente significativo por trás de todo esse barulho?